Bom, hoje nos jornais, os principais jornais do país, cito Globo, Folha de São Paulo, UOL, Estadão, os principais jornais tratam do seguinte. Primeiro, o caso no Globo, as ondas de calor no Brasil aumentaram de 7 para 52 dias ao ano. 4 de 5 regiões tiveram elevação brusca. Ao quadro de opinião do jornalista Malu Gaspar, Benedito turbinação contra Bolsonaro e filhos com provas do STF. A Miriam Leitão fala sobre o mercado confirma desinflação em 2023 e cumprimento de meta. O Lauro Jardim destaca a venda de Amil caminha para a reta final. E o Anselmo Góes, condomínio vive epopeia para cobrar, aqui deixa eu afastar aqui que não dá para ver direito, para cobrar bicheiro mais temido do Rio. Bom, a parte central aqui é sobre a onda de calor, mas o que está também destacado em outra parte, que também está nas redes sociais, é o caso do marido da Ana Hickman, que bateu nela. E aí ele tentou negar o que aconteceu. Quando viu a repercussão, aí ele ficou temeroso, para não dizer também outras coisas, né? Ficou muito assustado com o que vamos dizer, a repercussão, certo? Então, a Ana Hickman, ela faz a primeira aparição pública na TV após caso de agressão. Ainda não estou pronta para falar, diz a Ana Hickman. Esse é o ponto que destaca aqui, né? Que destaca, o interessante que, pelo menos nesse horário que eu coloco agora esse vídeo, que eu gravo esse vídeo, na verdade, vou subir daqui a pouco, não se destaca nada da guerra Israel e Hamas, Israel e Palestina, mas esse tema é destacado no UOL. Hamas perdeu o controle de Gaza, diz Israel que mira ação contra o Hezbollah. E aí tem uma parte que eu li aqui que me causou estranheza, uma parte do Mairovitch. Nos subterrâneos do hospital Al-Shifa cabe reféns e o chefão do Hamas. Bom, o título já dá margem para fazer uma leitura da guerra, justificando tudo o que acontece na guerra. Não estou dizendo exatamente que é isso que ele faz, mas assim, colocando o Hamas como o principal problema e que deve ser destruído, e aí ignora tudo o que acontece de destruição, de morte, de genocídio provocado por Israel. E uma coisa que me chama a atenção também é a seguinte, é que ele destaca, eu vou até puxar aqui, ele destaca que os ataques feitos por Israel nos hospitais são justificados e são justificados até mesmo pela lei, né? Ele destaca aqui, vamos lá, né? Tá rolando aqui, vamos ver se eu consigo puxar. Ele vai dizer, ele justifica os ataques aos hospitais, porque ele diz o seguinte, que uma vez que os hospitais têm que ser protegidos, os civis têm que ser protegidos, mas o que é que acontece? Caso seja suspeita alguma coisa, então é justificado o ataque ao hospital. Eu acho muito estranho isso. Olha só, nos subterrâneos do hospital Al-Shifa cabe reféns e o chefão do Hamas. Ou seja, a leitura que o Mairovitch traz, eu até gosto bastante das análises do Mairovitch, só que aqui eu faço a crítica quando ele leva a questão apenas para justificar tudo que acontece contra a Palestina, a partir do Hamas, o Hamas como um grupo terrorista. Então, até me assusta um pouco quando ele
ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Só um minutinho aqui, beber uma água, que a garganta tá. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: o direito das gentes. Pela Convenção de Genebra, em tempo de guerra, são protegidos os doentes, os feridos, o pessoal médico, de enfermagem e de servidores. Também estão sob proteção os prédios e as estruturas. Aí ele coloca aqui em negrito, atenção, veja só. Essa regra protetiva cai quando os hospitais são usados pelos combatentes fora da sua finalidade, em desconformidade com a sua destinação. Olha só. E aí como fica então? Quer dizer que pode matar então os doentes, pode atacar os hospitais e destruir tudo? Não é estranho? A exceção à regra de proteção está no artigo 19 da Convenção, que estabelece a necessidade de um aviso prévio para a evacuação, com prazo razoável e cuidado especializado com os pacientes. Você acha que Israel vai ter essa preocupação, que o Netanyahu vai ter essa preocupação? Deve dar uns 2 minutos para as pessoas saírem, né? E meter bomba lá. A Convenção de Genebra, de 1949, teve por meta reduzir os efeitos das guerras sobre a população civil. Israel ainda não repassou para a direção do hospital nenhum aviso de evacuação, mas pelo Shin Bet, o Serviço de Inteligência Interna, e Mossad, que é um tipo de CIA, como já falei em outro vídeo, um tipo de CIA de Israel, né, de inteligência externa, Israel deixou vazar um esboço de planta subterrânea do Al-Shifa, do hospital. Pelo esboço, seriam 3 níveis da pavimentação subterrânea, tipo garagem de automóveis, em 3 planos de subsolo de shopping de grandes cidades. O Hamas teria tentado esconder o seu QG em local insuspeito e protegido. Mais uma vez, né, levando tudo para a questão do Hamas. Hospital sem condições. Para a Organização Mundial de Saúde, o hospital não tem mais condições de funcionamento. O governo de Benjamin Netanyahu informou ter oferecido o necessário para a operação dos geradores hospitalares e não teria recebido resposta. Para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e para a respeitada Organização Humanitária Médicos Sem Fronteira, a situação no Al-Shifa é desesperadora e catastrófica. Como mostram as imagens difundidas pelas agências internacionais, é um edifício hospitalar abarrotado de pacientes. Ok? O Hamas, desde o início da execução do projeto de terror de 7 de outubro, aposta no pior para a população palestina, em especial almeja grande número de civis inocentes mortos. Olha só, aqui mais uma vez a leitura do senhor Mairovitch, acho que é isso que é a pronúncia, né? É justificando o ataque de Israel à Palestina e fazendo essa leitura de que o Hamas aposta na maior parte, no maior número de civis inocentes mortos. Essa leitura que ele passa, essa narrativa que ele cria, né? Eu acho particularmente perigosa esse tipo de reportagem, de leitura que o senhor Mairovitch faz, porque apaga completamente toda a destruição que Israel faz com a Palestina, o que Israel submete os palestinos, o genocídio que provoca contra a Palestina. Você pode não estar concordando comigo, mas é assim que eu vejo claramente. E essa leitura não é apenas do senhor Mairovitch, essa leitura eu vejo digamos, esse apoio, né, do Ocidente como um todo, da mídia ocidental como um todo, a toda essa estrutura de guerra, a todas essas ações de guerra
feitas pelos Estados Unidos, é bom que se diga, e por Israel, certo? Então, mais uma vez aqui, eu discordo claramente da visão do senhor Mairovitch, como eu discordo claramente de tudo que Israel e os Estados Unidos fazem com a Palestina nesse momento, ok? Nesse momento que eu estou falando, centenas de pessoas, inclusive mulheres e crianças, uma grande parte, foram mortas, pessoas palestinas mortas por Israel. A parte da faixa de Gaza está praticamente detonada tudo. Israel tomou conta da faixa de Gaza e na visão de Israel, como dos Estados Unidos, é isso que deve ser feito e eles vão tomar o comando da faixa de Gaza. E aí, como ficam os palestinos? Como fica a situação, a questão palestina? É isso aí, senhor Mairovitch, o que o senhor diz sobre isso, tá? Então essa é uma leitura que eu faço, uma análise que eu faço dessa questão. Vamos então, deixa eu ver o que é que se destaca aqui no Estadão, né? No Estadão, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa do Estadão, a manchete central do Estadão. Estou olhando aqui, tem poucos minutos aqui para mim gravar, né? Vamos ver aqui a manchete central do Estadão. Não estou conseguindo, a internet está falhando, né? A internet está falhando, ok? Mas vamos lá. As últimas notícias do Brasil e do mundo no Estadão. Eu quero só destacar aqui a manchete central, ver se eu consigo ver, né? É a seguinte, a manchete: calor, chuva e eventos extremos. Calor, chuva e eventos extremos, saídas para tornar as cidades mais resistentes a mudanças do clima. Bom, agora, exatamente o Estadão destaca o que também o Globo destaca. Vamos comentar um pouquinho essa questão aí, tá? Sobre a onda de calor no Brasil, isso não é uma coisa que acontece esporadicamente e por acaso, nada disso. A culpa é do próprio ser humano, né? A culpa é do próprio homem que destrói a natureza, a culpa é desse sistema maldito capitalista que pensa somente na riqueza para poucos. Enquanto isso, o meio ambiente está sendo destruído cada vez mais. E é claro que a natureza cobra de maneira muito forte tudo que se faz contra ela. Não é porque a natureza é humana, porque se fosse humano seria uma coisa pior. É que a natureza é implacável, é natureza, e a resposta da natureza à ação humana é a resposta, digamos assim, implacável, inexorável, da força que ela tem, exatamente quando a ação humana prejudica essa natureza. Como prejudica? Você tem, por exemplo, as cidades, as grandes cidades, que a cidade, é bom que se saiba, cidade já é uma coisa artificial, não é? Aí você vai dizer, e aí, a gente vai morar onde? Bom, é preciso ter cidade para a gente viver, né? A questão é a cidade mal planejada, a cidade planejada ou pensada somente a partir da ótica do capital, e aí você tem a destruição ambiental cada vez mais, certo? Não é à toa que, por exemplo, no início do ano você tem uma quantidade enorme, assim, altos índices de mortes por causa de chuvas torrenciais, né? Enchentes. Aí você pergunta, por que acontecem as enchentes? Porque as cidades não foram planejadas corretamente
para lidar com isso. Pelo contrário, o ser humano, o homem, criou determinadas coisas, veio com ações que destroem ou destruíram grande parte da natureza, como, por exemplo, fechar os rios, por exemplo, as fontes, as nascentes, destruir as nascentes dos rios, ok? E aí você tem problemas seríssimos, né? Aí depois vai botar a culpa em quem? A culpa é de quem está fazendo sua casa no morro, não sabe que isso é prejudicial, né? Coloca a culpa no indivíduo pobre que não tem para onde ir, certo? É mais um problema seríssimo. E por fim, sobre o caso da Ana Hickman, que se tornou, vamos dizer, um dos principais assuntos nas redes sociais nesses dias, aí você vem à tona uma realidade que mostra exatamente como funciona o mundo, como funciona a vida e a hipocrisia desse mundo plastificado, desse mundo das elites, desse mundo de classe média, desse mundo da hipocrisia, quando você tem ainda uma sociedade extremamente machista, patriarcalista, na qual o ser humano, o homem, o macho, se acha dono de tudo, dono do pedaço, e se acha no direito de agredir quando ele vê exatamente que alguma coisa, ele pensa que alguma coisa ou alguma ação da mulher vai contra a sua vontade, contra os seus interesses. E aí você tem, nesse momento, toda a hipocrisia dessa sociedade elitista podre, ela vem abaixo. Nada contra a pessoa principalmente da Ana Hickman, né? Nada contra isso, tá? Se é que você entende o que eu estou dizendo. Então, essas são as principais notícias desse dia, ok? Eu sou o professor Nunes, este é o seu canal, professornunes.jns. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.